Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013. Eu sou Helena Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Esse é o grupo de estudos Luz Crística que se reúne todas as segundas-feiras às 20 horas aqui na TV Web Luz Crística. Atualmente estamos estudando esse livro, Cartas de Cristo, que foi publicada no Brasil pela editora Almenara. Vou colocar um link agora aqui embaixo para que vocês possam acessar e ele vai viabilizar no sentido de informar as livrarias físicas e virtuais que estão vendendo o livro, que vocês podem adquirir, que eu recomendo vivamente, porque nada como você ter um livro em mãos. Hoje é o 11º encontro do grupo para o estudo das Cartas de Cristo, tá? Então estamos na página 7 e 9 e vamos dar continuidade à leitura. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Lembrando que Cristo era judeu, certo? Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi que as suas expressões mudaram para aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais a sós em suas existências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ter João Batista como um ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que essa natureza divina era constituída também pela vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma e no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com os meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido, havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis, entusiastas e exclamaram:
Estas sim são boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntava se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer da imagem de Jeová tão profundamente gravada em suas mentes requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era esse homem que pretendia tais maravilhas. Se viesse comigo, afinal eu realmente era um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder, sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, e a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. E o que eles receberiam em troca? Então disse que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma que por onde fôssemos receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e os que o manteria com saúde. Poderia também prometer que se ele se voltasse para o Pai e confiasse no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca havia sido antes. Experimentaria o reino dos céus por ele mesmo, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus. As pessoas ficaram surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficavam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, e também haveria cura para os seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova, e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas, que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando de sua boa vontade e às vezes generosamente com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você que está lendo essas páginas compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência, depois que minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas ao meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade de mímica e riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irrelevantes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga de Nazaré. Quando minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento da iluminação que me foram dados no deserto.
Isso me fez voltar a ser o homem que eu estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso e real. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com energia física, vitalidade para falar e a capacidade de conhecer parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia meus companheiros muito bem devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados. Sabia o que fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também que a que pontos velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e inclinando-se diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me um instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei de Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início da minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que eu me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus. Estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai que fluía do meu coração e ser. Pois Pai amor é a essência do dar, dando-se. Ele mesmo no ser e na existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado. Mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo. Pensamento esse que criou infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Essa é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo.
Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude dos reinos dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava a minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional terrena que cobria minha consciência espiritual, oculta na cabeça e na figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é de trazer às pessoas essa nova era, a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato da época, deixe-me retroceder um dia especial que deu frutos entre os meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes dos meus discípulos. Assim, para mim, também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Essa conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência quando estava ocupado entre as multidões e eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficara escondido sob uma pedra que me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo ser. Fui levado em consciência no interior de uma luz dourada e quando viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o branco mais puro. Eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que essa era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal, mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Mais uma vez, gravou em mim o que ela era, o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como um constante fluir das águas que enchiam um lago. Onde reinava miséria, haveria alegria, porque a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que esse trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas por não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além das suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém.
A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhes a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre as existências e suas leis cósmicas, pois a verdade que era: cada alma está compreendida no universal e nos níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai. Depende inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que as pessoas precisam ouvir urgentemente. Era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender a plena intenção, propósito e potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos e então se renderiam ao fracasso sempre. Eu vi então, com mais clareza ainda, que havia sido levado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade, mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que lhe era oferecido. Lembro que essa elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecedora, tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei para baixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava. O Pai surgindo em mim ansiava por compartilhar aquilo com os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrissem. E isso perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntariam a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigisse para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência, suas sopas estão puídas, as pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflições do espírito. Mas essa não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medos do bem e do mal, acreditam e esperam essas coisas mais do que acreditam no Pai, vida e amor abundantes em você, que provê todas as suas coisas necessárias para a saúde e o bem-estar, são justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para as suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês, que acreditam no Pai Amor. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram do passado. Em consequência, seus males de ontem estão continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol.
Se pudessem curar suas crenças em aliá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de sua vida se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acredito que acontece quando os doentes vêm a mim e põem a mão sobre eles? Estou pensando em doenças? Estou querendo saber se a pessoa será curada? Tenho medo de que o Pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se os meus pensamentos fossem incrédulos como esses, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente me alegro, porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência da doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é castigo senão a maldade, sobre o disfarce da bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem ou no mal? É apenas suas mentes que vocês concebem bem e mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Sugiro que a gente pare aqui. E deixe para segunda-feira, próximo encontro, o restante. Porque eu acho que aqui já dá para a gente conversar. Para quem nunca assistiu antes, sugiro também que assista os encontros anteriores a este, que estão gravados aí no interior do site do Luz Crística. Pode facilitar muito a compreensão nessa sequência. Bom, continuamos no início, nessa parte histórica, essa parte de conversa, né? E voltamos então a ter um assunto interessante para conversar. Já havia sido falado, ele já havia dito anteriormente várias vezes que tudo são crenças. Eu achei muito interessante. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas, precisam curar suas crenças. A primeira coisa, antes de começar aqui a gravação, nós conversamos, né? Entre nós, há um chat onde nós conversamos aqui ao vivo. E conversamos mais um pouco depois, né? Mas nós havíamos dito, nós havíamos combinado há algumas semanas que as pessoas aqui presentes no chat, que durante a semana nós iríamos rezar umas pelas outras, não é? E que depois que
Nós começamos assim, na semana em que houve a reza por nós, que nós participamos da segunda-feira, nós sentimos a semana mais fácil, não é? E também agora, logo antes, comentamos que pelo motivo de eu não ter podido fazer semana passada, na segunda-feira, a gravação, o grupo de estudos, nós sentimos que houve uma queda no sentido inclusive da nossa vontade de rezar, não foi isso? Que na primeira semana nós rezamos uma pelos outros e que na segunda semana, uma vez que não teve a reunião de segunda-feira, essa reza ficou mais espaçada, mesmo tendo nós esquecido de rezar um dia ou outro, isso que foi conversado anteriormente. E é esse processo que ele fala aqui. Primeiro, de maneira pessoal, que eu achei muito interessante, ele comentou que ele precisava se afastar e se reabastecer, se preencher novamente desse poder de vida, desse poder divino. Reconectar, não é? Porque se nós não nos reabastecemos, não nos reconectamos com Deus, com o Pai, o dia a dia torna-se uma rotina e nós nos esquecemos dele. Se nós não temos uma ordem dentro de nós, esqueci a palavra agora, uma organização que seja dentro de nós, de que nós vamos, uma disciplina, muito obrigada, não temos uma disciplina dentro de nós, de que nós vamos rezar, o que nós vamos meditar, o que nós vamos participar. O nosso dia a dia, a rotina se instala e a nossa mente e a nossa emoção meio que liga num piloto automático e nós esquecemos de nos reabastecer. E fica mais difícil quando nós não nos reabastecemos de Deus. Fica mais difícil o nosso dia a dia. Não acredito que nós precisamos ter religião na nossa vida. Nós precisamos ter Deus na nossa vida. Porque às vezes a pessoa não sente sintonia com religiões, por N motivos particulares, pessoais, sei lá. Mas Deus não tem nada a ver com religião. Deus é tudo. E quando nós confundimos Deus com religião, às vezes se brigamos com a religião, nós brigamos com Deus também. Vamos desvincular essa nossa fé em Deus de aspectos religiosos e vamos ligá-las a aspectos espirituais, para que assim, uma vez que Ele nos criou,
que essa energia nos criou, vamos chamar assim, ela nos mantém. Se nós não nos ligamos à fonte, e eu usei o exemplo do grupo de estudos, que estava rezando, como não teve uma conexão na segunda, nós fomos nos desconectando dessa intenção. E não é uma coisa intencional. Não é uma coisa intencional. É porque o dia a dia caminha. E nós devemos ter uma disciplina amorosa não obrigatória. Eu acho que por uma questão de inteligência, quando você percebe como ter Deus na sua vida, não estou falando de religião, nem de crenças religiosas, cada um tem a sua. Como ter essa parceria consciente, que aí é que está toda a diferença. A sua vida passa a ter um motivo, passa a ter um fôlego novo, passa a ter um sentido. Especialmente um parceiro que está emanando o tempo todo. Mas às vezes nós esquecemos de alimentar essa conexão. Então devemos ter sim uma disciplina de meditar, de rezar, de acender as nossas velas, de conversar com Deus, nem que seja durante o banho, se você tem gosto, este é o momento. Enquanto você dirige, existem pessoas que dirigem quilômetros para trabalhar. É um maravilhoso momento que você pode destinar a isso. Agora eu e o Senhor, vamos conversar. Vamos nos reabastecer de Deus. Igual ele fez. Ele se retirou e ele falou que quando ele ficava muito tempo entre as multidões, ele sentia falta desse abastecimento e precisava de ficar, ele e Deus novamente, para tudo ter sentido. Eu concordo antes, não precisamos de religiões, precisamos de Deus, sim, porque, e nada impede que você tenha uma religião, mas essencialmente você precisa ter Deus. Esse contato íntimo, diário, coloque Deus na sua vida, eu acho que é isso, do seu jeito, na sua fé, eu acho que isso resolveria muita coisa, muita dúvida que nós temos, porque nós temos um apoio daquele que tudo é. E nos reabastecemos diariamente, enfim, nos momentos, porque às vezes você sabe o bem que faz, mas tem preguiça. O dia passa e você deita cansado. Reza na hora de dormir, faça do seu coração. Gente, nem que seja no último minutinho do sono, se não deu tempo durante o dia, eleve seu coração a Deus, sua mente a Deus, ao que você acreditar, e se reabasteça desse amor. Eu já acreditava nisso e eu acho que ele traz muito explicado. Eu disse, se reabasteça desse amor. Não fique chorando suas pitangas. Por quê? Pela ressonância.
naquilo que ficamos pensando e colocando a nossa energia, mesmo que seja para não querermos aquilo na nossa vida, entenda. É naquilo que você está pensando e sintonizado. A probabilidade de você atrair aquilo que você mais teme é muito grande. Pela ressonância. Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu vou aproveitar e vou recontá-la, porque eu acho que foi uma maneira perfeita que eu entendi na prática como é que essa história funciona. Nós tínhamos, para quem nos conhece há muitos anos, um cachorrinho chamado Titico, que era um York mini-mini. Ele já tinha uma idadezinha, mas ele era muito pequenininho. Ele era muito engraçadinho. E ele tinha horror de tomar banho, mesmo porque nós morávamos em Curitiba e fazia um frio danado, danado. Então depois do banho ele tinha que ir pro secador e ele tinha o pilo. Eu já cortava curto porque, ele via a escova, ele corria. Ele não sabia nem se era com ele a história da escova, mas ele corria. E uma vez estava eu e o Alexandre no banheiro, Titico entrou, nós fechamos a porta, ficamos ali. E ele olhou para o box e começou a tremer. Aí eu com o Alexandre, mas por que será que o Titico está tremendo? Ah, é porque ele está no banheiro, ele tem medo de tomar banho. Nossa, não é que ele está precisando tomar banho e agora nós estamos com tempo? Pá, botamos o cara para tomar banho. Vocês vejam como é que funciona essa ressonância. Não estava passando pela nossa cabeça dar banho no Titico. Não estava. Sabe quando você não está nem lembrando? Mas quando ele começou a tremer por sintonia, ele atraiu o banho. É um exemplo muito prático, fácil e dá para entender. Porque, olha gente, o cara não pensa lá tudo isso, para quem acredita que cachorro pensa, não é? Não, Zoraide, ele precisava tomar banho. Mas nós não estávamos exatamente aquilo que mais temo acontece, pela ressonância. Porque nós ficamos pensando naquilo, não é que Deus fica vasculhando qual é o seu desejo de horror interno, de seu medo. O universo é feito de energia inteligente. Nós já conversamos várias vezes aqui. Se você é vítima, você vai atrair quem vai te dar paulada. Se você é a pessoa da paulada, você vai encontrar uma vítima e assim por diante os opostos se atraem. E nós estamos falando da parte negativa dessa atração, mas quando os opostos se atraem nas boas, nas suas virtudes, isso pode ser maravilhosamente explorado desde que exercitamos a paciência, a tolerância e a aceitação do diferente. Se nós não tomarmos cuidado, aquilo que mais amávamos em nosso parceiro pode passar a ser o que mais vamos odiar, se nós acharmos que podemos manipular e não aceitar o diferente. Voltando. Deus não é uma pessoa que fica sentada no trono ou que tenha espalhado por aí seus anjos para ficar anotando e caguetar para ele.
o que você tem medo? Porque Deus habita em nós e habita em tudo que... Deus é tudo que tem vida. E tudo tem vida. Porque mesmo um objeto, uma mesa, a maneira como nós vemos... ele até falou aqui, tudo sobre o Sol. Já disse a vocês que não existe nada sólido sobre o Sol. Maravilha. É tudo energia. Essa mesa é uma condensação energética e nós estudamos isso muito legalzinho no Manual de Ascensão de Serapis Bey, que está aí disponível para ser assistido. É só procurar lá nos programas gravados o Manual de Ascensão de Serapis Bey. E a física quântica e a própria física, enfim, mas a quântica vem aí mais especificamente tratar e elucidar. Nós fazemos uma leitura de que essa mesa seja sólida, mas ela é composta de átomos que têm vida. Mas Deus ainda não é o átomo. Deus é aquilo que forma a menor parte de energética do átomo e de tudo. Deus é a vida que criou, que mantém, que sustenta tudo. Então, Deus é energia. O que varia é a nossa maneira de ver as coisas. É a nossa consciência. Tá certo? Então, se Deus forma esse lápis, imagina os seres pensantes, essa interação energética. E o mais interessante, ele fala que o que nos afasta são as nossas crenças, afasta desse derramamento. Porque vejam, quando nós esquecemos de Deus na nossa vida, não alimentamos esse contato, nós vamos murchando, nós vamos nos envolvendo só na mente e não nos reabastecemos daquilo que nos fez e nos mantém. E não pense que só no aspecto físico, gente, tudo. Imagine que Deus é um grande banco, onde você tem fortuna guardada. E que de repente você adquire o medo e para de ir ao banco. Aos pouquinhos você vai se desligando. Você não se reabastece mais daquele banco. Imagine dinheiro. Vamos fazer essa analogia. E de repente você se vê na miséria, na pobreza, na dificuldade. Mas você tem uma fortuna guardada no banco. Vá até ele, se reabasteça. Porque Deus quer saúde, Deus quer prosperidade, Deus quer tudo de bom. É que nós esquecemos de frequentar o banco. Perdemos a senha, perdemos o cartão. Vamos lá novamente. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. E isso
é uma coisa que, desde que o mundo é mundo, as pessoas sabem, desde que começou esse contato. É que às vezes nós nos esquecemos. Vamos relembrar. Mas o contato não é assim, Deus do céu, eu tô miserável, Deus do céu, eu tô com dor, Deus do céu, fulano de tal tá traindo não sei quem, Deus do céu. Não é isso. Lembra da história da ressonância? Vai lá no banco, se reabasteça de dinheiro, porque o que Deus pode te dar é só o tudo de bom. O que você vai fazer com o dinheiro é uma escolha sua. Ele vai te reabastecer. Então vá lá e não chore as misérias, gente. Se reabasteça, espere coisas boas, peça as coisas boas para você, para os outros. Desfaça essa conexão com coisas não, pensamentos não bons. Porque nós nutrimos um vício mental. E para nós largarmos de todo e qualquer vício, há necessidade, primeiro, que nós desejemos, segundo, que a gente se policie. Opa, eu tô fazendo a mesma coisa, não vou ficar pensando essas bobagens. É nesse sentido, a disciplina é essa. Sabe, quem é alcoólico não pode tomar o primeiro gole, gente. A pessoa tem que se conhecer. Então, quando a gente quer uma situação emocional e mental mais equilibrada, a gente não pode deixar que os pensamentos porcarias se instalem, gente, porque a gente tem que se conhecer. E é igual para todos nós. Não fique pensando bobagens. Não fique se entupindo de medo, esperando só porcaria. Gente, vá lá e nade no dinheiro. Nade na energia que é Deus. Se preencha. Nossa, faça de novo um contato profundo do seu coração com Ele. E traga isso para o seu dia a dia. Nós começamos aqui a rezar um pelos outros, não é? E sentimos a diferença quando não nos encontramos na segunda-feira, ou seja, não nos... Fazendo uma analogia, por favor, não é? Não nos reabastecemos do grupo para essa história da reza. Então, fazendo essa analogia com Deus, com essa energia, se nós não nos reabastecemos de Deus, a coisa vai, né? Eu acho que disciplina é uma palavra que por vezes não é bem aceita, porque quando os outros querem encher o saco da gente também eles gritam, disciplina! Ai, caceta! Mas a gente pode até escolher outra em vez de disciplina, né? Para já não despertar esse ui, ai, 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 ai. Regularidade. Vamos usar a palavra regularidade. Vamos nos abastecer de Deus com regularidade. Tá bom assim? Ele explica. Portanto, olha, uma vez que a vontade do Pai é de cura, não é de doença, é de saúde, é de prosperidade, não é de miséria.
No momento em que removo a crença do corpo do doente, sei que a vontade do Pai da saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. Muda. Já foi falado sobre as crenças aí em encontros anteriores, e eu acho que vamos falar novamente. Outras oportunidades. Catnip, reabastecer de Deus com frequência. Sim, com frequência, com regularidade. Em vez de usar a palavra disciplina, mas sem nos esquecermos disso. Vamos fazer isso essa semana. Primeiro, vamos rezar um pelos outros, desta pessoa que está aqui nessa segunda-feira. E vamos fazer, disciplina lenta no militarismo. É difícil a gente fazer alguma coisa quando nós já temos uma crença que não nos traz uma boa vontade inicial. Então não vamos usar a palavra disciplina, vamos usar regularidade. Regularidade é todo dia, várias vezes por dia, o que você entender por regularidade, mas de bom coração, sabe? Tá lá descascando a batatinha? Faça o seu contato com Deus no seu coração. Tá lá tomando banho? Faça o seu contato com Deus no seu coração, sem medo, sem... Sabe que nós temos crenças que a gente só pode conversar com Deus quando a gente tá fudido. Que Deus só vai ouvir a gente quando a gente tá fudido, tá com dor, tá precisando. É uma crença. Não é isso. Porque nós não vamos ficar mendigando. Isso não funciona, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma crença muito dolorida e não funcional. Se a gente tá doente, e vamos lá, imaginar que nós estamos... Vamos lá na varanda ali, no jardim, um minutinho, conversar com Deus. Deus, cuide de mim porque meu fígado foi pro saco. Eu sei que eu fui um bebum a vida inteira e que eu nem mereço. Não é mais ou menos? Mas, Senhor, por favor, o Senhor está vendo que eu estou muito fodido? O Senhor tenha piedade de mim. Amém. Não, essa não é uma reza que costuma dar certo. Porque é feita com medo e é feita na nossa dor. Entende? A gente, para conversar com Deus, a gente não precisa estar fudido, gente, por favor. Tá? Ele não vai prestar só atenção na gente quando a gente não tá legal. Está precisando de prosperidade na sua vida? Vai lá. No seu coração. Conecte com a prosperidade divina. Não fala, Deus, eu tô duro. Tô lascado. Não vai pela dor. Vai pelo amor. Vocês entendem o que eu falo? Essa prosperidade de Deus, saúde, é outro nível de pensamento, outro nível de conexão. Ai, maravilhoso, Anderson, maravilhoso. O Anderson falou, alimentar nossa conexão com Deus precisa ser constante, temos que estar enamorados. Eu acho, ai, amei, enamorados é isso, é isso. Sentir essa conexão plena, tão bom quando a gente consegue atingir
É fácil dispersar, realmente é fácil dispersar, mas vamos fazer com regularidade. Carlota, se algo que estiver acontecendo for karma, como dizem algumas religiões, mesmo assim a misericórdia de Deus anula essa ação. Nós já falamos de karma aqui, gente? Carlota, se nós não falamos, falaremos a semana que vem. Eu acho que tem tudo a ver o que você perguntou. São as nossas crenças. E nós precisamos respirar novos ares, né? Você, por favor, me lembre no próximo encontro de falar sobre o karma, porque eu acho que isso é um assunto bastante interessante, mas demanda algum tempo, que agora nós já estamos no final do encontro, as pessoas já ficam mais cansadas e assuntos são bons de pegar no começo com gás e ter um tempo grande para falar. Por favor, Dora, me lembra de falar. Vamos conversar sobre isso no próximo encontro. Converse com Deus, Sônia. A Sônia está falando que anda com dores terríveis no corpo, mas não toca no assunto com Deus. Gente, olha, vamos... Olha, teve um encontro só falando que era Deus. Nestas cartas de Cristo, assistam os anteriores. Olha, imagine Deus como um grande banco, onde tudo está nele. Tudo de bom está nele. A saúde, a prosperidade, o amor, a abundância, tudo está nesse grande cofre. Mergulhe dentro desse cofre. Bata na porta e entre de cabeça neste grande cofre de luz de Deus. Não precisa falar nada. Ele não vai fazer nenhum questionário, nenhuma observação, nenhum porém, nada. Se você vai lá, você vê uma porta, entra e pula para dentro, você teve algum limite? Você sente algum limite? Você pulou de cabeça, igual a gente pula na piscina. Tô passando, tá calor. Pau! Não tem limite. Mergulhe em Deus. Mergulhe, reabasteça. Não precisa pensar, gente. Deus não precisa ouvir. Pode ouvir se você quiser falar. Não tem bula. Faça do seu jeito, mas faça. Mergulhe neste grande mar de luz que é Deus. Você pode fazer essa analogia só para entender a liberdade de nós mergulharmos em Deus. Não tem assunto que a gente pode ou não pode falar. Não tem nada. Não tem nenhum tipo de julgamento entre nós e Ele. Não tem.
Isso é bobagem. Entre nós e ele. Ele não vai fazer uma prévia, uma entrevista para ver se você está merecendo a conversa. Então, Carmen, Carmen fala que os seres de luz não precisam... Gente, coisas materiais. Você está precisando de coisa material? Não tem. Você ficar cheio de dedos para conversar com Deus. Deus me mande uma casa maravilhosa, onde eu possa criar meus filhos. Onde eu possa ter segurança. Olha, mas olha, a conversa, né? Deus. Não sei o que eu vou fazer na minha vida daqui 30 anos. Eu preciso de segurança. Vou morrer de nervoso agora. Não! Deus, cara, seria tão bom, é tão bom se eu tivesse uma casa para criar meus filhos. Oh, esse é o Joca que ouviu. Não, o Joca não ouve. É o Joca. Não tem o que você não possa conversar com ele. Não existe. Tudo isso são crenças, são programações mentais que em algum momento nós acreditamos e trouxemos para a nossa vida. Mas, gente, tudo que a gente faz, a gente desfaz. Cuidado com a miséria interior, pela ressonância que nós conversamos agora. Não é eu tô fudido. Não entre de cabeça nessa energia do eu tô fudido. Mergulhe na saúde. Mergulhe na prosperidade de Deus. Imagine Deus como se fosse um cofre enorme, maravilhoso, cheio de uma energia dourada, uma energia... Qual que você quiser, mergulhe nele. Mas não reclame. Porque não é que ele não gosta, gente. É a ressonância. Aquilo que você está fazendo a ressonância, aquilo que você está com medo, é aquilo que você está vibrando. E por ressonância é aquilo que nós estamos atraindo. Se liberte dessas travas mentais de ter o contato com Deus. E vamos fazer esse exercício essa semana. Esse contato íntimo, com regularidade. Aí vamos conversar a semana que vem. Tudo bem? Então até segunda. Fiquem com Deus. Namastê.